Você é um filho de Deus? Nascido de novo? Ok. Que tipo de filho você é? Você é um filho pródigo? Você é um irmão do filho pródigo? Ou algum outro tipo de filho? Você quer saber melhor sobre você mesmo, na ótica de Deus? Então fica comigo. Está começando mais um devocional na presença do Pai, para abençoar a sua vida e a sua família, tá bom? Se você ainda não tem o seu livro com 365 mensagens do Evangelho, ou se você quer dar de presente para alguém que você ama e marcar a vida de uma pessoa que precisa de uma palavra de Deus diariamente, você pode adquirir no link que está na descrição do vídeo, tá bom? No final, eu vou orar por você, pela sua família, pelos seus pedidos, vamos confessar a palavra, mas antes quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, acionar o sininho para ser notificado, tá bom? Sempre que tiver uma palavra nova no canal, que é todo dia. Eu quero convidar você também para se inscrever na nossa área de assinantes, que é, você vai ter acesso a mais de 1000 conteúdos exclusivos ali, muito poderosos, desde estudos bíblicos na lente da graça, assuntos para casais, liderança, e tem mais 369 vídeos de outros devocionais exclusivos lá para quem assinar. Você vai cooperar com o nosso ministério e com certeza você vai ser muito abençoado. Amém? Quero começar lendo o texto aqui da Palavra de Deus, em Gálatas capítulo 4, verso 4, diz assim: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Que coisa linda, poderosa e maravilhosa. Deus enviou o seu Filho para tirar de nós o espírito de escravidão e nos dar o espírito da filiação. E se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros por Deus. Que coisa poderosa, recebendo tudo aquilo que nós temos do Senhor. Então veja, uma vez que isso é um fato, nós não podemos crescer na posição de filiação mais do que nós já temos, porque somos completamente filhos. Nós não somos um pouco filho, não, nós somos filhos, isso é um fato. Mas, apesar de não podermos crescer na posição de filiação, nós podemos crescer na nossa consciência de filiação. E essa é a questão. Nós precisamos, Deus está nos convidando a mudar a consciência. Parar de viver com consciência de pecado, por exemplo, e passar a viver com consciência de perdão. Parar de viver com consciência de escassez e passar a viver com consciência de suprimento. Deixar de viver com consciência de medo e passar a viver com consciência de segurança, não é? Deixar de viver com a consciência de escravo e passar a viver e crescer na consciência de filho, filho amado. Muito bem. Você lembra a parábola de Lucas capítulo 15, verso 29, que conta a história do filho pródigo? Ele conta também a história do irmão do filho pródigo. O irmão mais velho estava ciente da lei. E quando ele ouviu as músicas e as danças dada em homenagem ao seu irmão desviado que tinha voltado para casa, ele ficou irado e disse, olha o que ele disse no verso 29 de Lucas 15. Há tantos anos, falando para o pai dele, que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, lei, consciente da lei. Já te sirvo há tantos anos sem jamais transgredir uma ordem tua. Que mentira, né? Que é mentira. Mas é o que ele pensava. Mas olha, preste atenção como ele estava consciente da lei. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Merecimento. Tá aqui, ó, alguém vivendo a religião. É isso aqui. Jamais transgrediu uma ordem, nunca merecia um cabrito. Ele estava zangado
ele estava amargo porque vivia com base na sua justiça própria, no seu merecimento. Agora, olha o que o pai responde para ele, no verso 31. Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é seu. Quer dizer, você está enganado, você está vivendo com base no merecimento sem saber que tudo já é seu. Muito bem, mas vamos prestar atenção nas palavras filho aqui. Filho aqui nesse assunto, no grego, é teknon. Isso significa criança. Entretanto, ele realmente não era uma criança, porque no verso 25, a palavra grega usada para filhos não é teknon, é huios, que indica um filho adulto. Então ele era um adulto, ele não era uma criança. Mas agora o pai fala com ele como se fosse uma criança. Porque o verso 25 diz, ora, o filho mais velho estava no campo. Esse aqui é um filho adulto, huios. Portanto, o filho mais velho aqui nessa história é a figura do cristão que Deus fez huios, ou seja, que Deus o fez um filho adulto que tem acesso à herança, tem direito à herança, mas que voltou a ser um teknon, uma criança. Quando isso aconteceu? No momento que ele decide se relacionar com o pai, baseado na sua justiça própria. Todas as vezes que você tenta voltar a uma relação de merecimento, você se torna um filho criança e perde o acesso à herança. Não é? Que coisa triste. Ele não era um néfios, que também é outra palavrinha no grego, criança, que vivia debaixo da lei. Ele era um verdadeiro huios, porque seu pai tratava ele com graça, então o via como um filho adulto. Mas ele queria se colocar debaixo da lei, querendo merecimento. E ao fazer isso, ele regride para a posição de teknon, uma criança. Que coisa, né? E qual é o problema, pastor? É que quando você é criança e quer voltar para a lei, você regride, né? Por outro lado, vamos analisar agora o outro filho, o filho pródigo. Vamos ver. Certamente, olhando a história do filho pródigo, nós vamos imaginar que ele era um néfios, ou um infantil, ou talvez um teknon, uma criança, que é a segunda palavra. Mas a graça do Senhor nos surpreende. Olha o que diz o verso 24, o pai falando do filho pródigo. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Qual é a palavra filho aqui que o pai se refere? Huios. Esse meu filho maduro. O cara estava afastado, desviado, mas quando Deus vai se referir para ele, a ele chama ele de filho maduro. Assim como tinha chamado o outro também. Mas o outro decai para uma posição de infantilidade. Mas ao olhar da graça, vê você não como você está vivendo agora. Ela vê você em Cristo, por isso te vê como um filho maduro. Que coisa poderosa isso. A palavra filho é huios, referido a lá aquele filho pródigo. Ou seja, Deus sempre nos vê como um filho maduro. O que significa isso? Ele sempre está te vendo apto a viver na casa do Pai, sempre está te vendo apto a receber a herança, como o cordeiro, como um co-herdeiro, com Cristo, que você é. Apesar dos seus erros, das suas falhas, ele está te vendo dessa maneira. Porque esse é o olhar de Cristo, é o olhar gracioso. Mas quando você insiste em voltar para a lei, querer viver uma troca com Deus, nós saímos da posição de filhos maduros e voltamos a ser um filho criança, um teknon. E perdemos o acesso à herança, porque filhos pequenos não podem herdar as coisas do pai. Tanto o filho mais velho quanto o filho pródigo, aos olhos de Deus, como você vai ler em Lucas 15, verso 1, os dois eram huios aos olhos de Deus, filhos maduros. Mas os olhos do filho mais velho não estavam no pai, não estavam no amor e na graça do pai dele. Eles estavam na lei e no julgamento que ele tinha baseado na sua justiça própria, no seu merecimento, no seu trabalho. O filho pródigo volta para casa e vê o coração do seu pai. Ele percebe que o coração do pai dele era um coração gracioso. E quando o pai lhe dá o manto, o anel, as sandálias, ele não fala nada, ele recebe. Então isso indica que ele viu a graça do pai e aprendeu a receber, aceitou o presente. O outro não.
Por quê? Porque filhos crescidos sabem receber do pai gratuitamente, sem fazer troca, sem merecimento. Qual é a prova de alguém que realmente se tornou consciente de uma filiação madura aos olhos do pai? É que ele aceita receber sem merecer. Ele aceita receber sem troca. Agora veja, o irmão mais velho, que queria ganhar os bens do pai, ele se concentrava não no pai, não na graça de Deus, mas na lei, nas suas obras, e por isso se tornou amargurado, invejoso, ciumento, incapaz de perdoar o outro. Não aceitava, porque ele estava baseado no mérito. Então veja, quem se comporta assim dentro do corpo de Cristo, provavelmente é porque voltou a confiar na justiça própria, no seu próprio mérito, pensando, Deus, o Senhor abençoou aquele irmão que não faz quase nada aqui na igreja. O Senhor não está vendo quantas coisas eu faço? Ou seja, quanto eu estou merecendo? Então, quando nós falamos sobre filiação, nós devemos saber que, na verdade, aos olhos de Deus, todos nós somos filhos maduros. Em Cristo. Mas, no nosso espírito, nós temos o risco de voltarmos para a lei e nos tornarmos infantis espiritualmente falando e perder esse acesso. Então, uma vez que você está debaixo da graça, o crescimento não é crescimento na filiação. Não, você já é. Mas é um crescimento na fé, na consciência de que aos olhos de Deus eu sou maduro e posso acessar as bênçãos e as promessas. Deus revela mais e mais coisas para você crer. E quanto mais você é íntimo dele, mais você conhece ele como pai, mais revelação você recebe e mais a presença dele se torna viva na sua vida e você mais acessa a herança e a promessa. Querido, hoje eu quero convidar você a orar para ter a revelação de que você é um filho maduro. O que é um filho maduro, pastor? É um que não erra? Não. É um filho perfeito? Não. Que guarda os mandamentos? Não. É um filho que tem consciência de que aos olhos do Pai, por causa de Cristo e da sua obra, está sendo visto como um filho maduro. Um filho que tem acesso ao Pai, que o Pai está feliz, que ele tem acesso à herança. Ele pode ter a fé para possuir a herança. Por quê? Porque em Cristo você está aperfeiçoado. E essa revelação você pode crescer. Você já é um filho maduro aos olhos de Deus. Essa posição não muda. Mas você precisa avançar para que você acredite nisso. E você viva nessa postura. Porque à medida que você se ver assim, mais você vai crescer e mais milagre você vai receber. Amém? Eu quero orar com você essa oração do filho. Quero confessar essa palavra com você. Mas você pode até já colocar os seus pedidos de oração aqui para mim. Mas antes, lembre-se de se inscrever aqui no meu canal. Clica aí, inscrever, acionar o sininho. E vem fazer parte comigo da área de assinantes. Quando você se torna um assinante do meu canal, além, obviamente, de você ter acesso a mais de 1000 conteúdos exclusivos da graça, você está apoiando o nosso ministério. E eu sou muito grato a você e oro para que Deus te recompense muitas vezes mais. Tá bom? Vamos orar? E assim que eu salvar essa live, por favor, compartilhe ela em todos os seus grupos de WhatsApp. Diga comigo, eu creio que em Cristo eu sou um filho maduro e por isso posso acessar todas as bênçãos, todas as promessas, toda a herança do meu Pai. Eu creio nisso e ando com essa verdade em nome de Jesus. Não tento viver um relacionamento de merecimento, mas recebo sem merecer pela sua graça. Amém. Amém. Pai, eu abençoo a vida dos meus irmãos, seus filhos maduros aos seus olhos. Olha para os pedidos que eles estão colocando aqui. Ó Deus, e dá a eles com base na tua promessa. São teus herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Estão em Cristo, por isso podem receber. Ajuda-os a crer nessa verdade poderosa, de que como filhos que são, o Senhor ouve o pedido, o Senhor ouve a oração e responde a cada um deles. Eu os abençoo no nome de Jesus. Amém? Fica na paz, Deus te abençoe e até o nosso próximo devocional em nome de Jesus.